Olá a todos! E agora, aproveitando a presença da Carol, especialista em sonda, nós vamos falar um pouquinho da parte técnica da sonda. Pessoal, Carol trouxe aqui, já montou pra gente um esquema bem legal, onde a gente tem aqui uma sonda Foley de látex 2 vias e ela está conectada num coletor de urina. Existem outras sondas, né? Existem sondas siliconadas, sondas de 2 vias, 3 vias, mas o importante é, antes de falar das sondas, e falar um pouquinho sobre a indicação. Quando que a gente coloca a sonda? Basicamente em duas situações. Na primeira delas é quando a gente quer garantir a permeabilidade da via urinária, ou seja, a urina está na bexiga, ela precisa sair. E por alguma situação, isso não se concede de forma natural, então a gente coloca a sonda. Exemplo, o paciente fez uma aplicação de Reson, né? Ele colocou aquele vapor de água, como vocês depois podem checar nos vídeos anteriores aqui do canal. O edema, ele se instala durante os primeiros dias, a próstata incha e comprime o canal. Pronto, a gente precisa de uma sonda para garantir que a urina vá sair da bexiga e ser exteriorizada pela uretra. A outra boa indicação da sonda é quando nós precisamos fazer algum tipo de instilação, alguma colocação de solução dentro da bexiga, que pode ser simplesmente um soro fisiológico ou medicações, como acontece, por exemplo, no tumor de bexiga. Para isso, então, existe uma terceira via, um terceiro tubinho por onde entra soro ou entra medicação. Esse líquido fica na bexiga e sai por uma via que está conectada a uma bolsa coletora. Como é que a gente usa isso daqui? Com uma técnica estéreo, ou seja, com nós com luva e o paciente com todos os preparos e cuidados para que não venha a desenvolver infecção por conta da passagem da sonda, nós vamos lubrificar a uretra do paciente com xilocaína. Se for mulher, a uretra é curtinha, a quantidade de xilocaína que precisa ser colocada é pequena. Agora, a uretra masculina requer uma quantidade de xilocaína muito maior. Nós precisamos, em média, 20 ml de xilocaína para que toda a uretra esteja lubrificada e a gente consiga passar a sonda de uma maneira atraumática, sem que o paciente tenha dor, grande desconforto em especial, e também que a gente evite traumas na uretra. Uma vez que a sonda passou pela uretra peniana, pela uretra bulbar, aquela que já está entrando dentro do períneo, passa pelo esfíncter e depois entra na região prostática e finalmente passa para a bexiga, a gente tem que ter certeza que a bexiga está bem posicionada. E como é que a gente sabe disso? Através da saída de urina por esse tubinho. Somente após a saída da urina é que nós temos certeza do correto posicionamento da sonda e aí sim vem o passo seguinte, que é a fixação da sonda. Como é que a gente vai fazer a fixação dessa sonda no paciente? A sonda ela tem um cuff, que é um balonete, que ele fica insuflado lá dentro da bexiga para permitir com que a sonda ela não retorne pela uretra. Antes de insuflar o balonete, é muito importante certificar se está refluindo urina na bolsa coletora. Então a gente vai insuflar esse balonete com água destilada, porque não pode ser soro fisiológico, porque o soro ele pode cristalizar dentro do balonete e assim dificulta a remoção e até mesmo causar prejuízos na nossa uretra do paciente, machucar a uretra, lacerar. Então é muito importante que seja água destilada. Então agora a gente vai simular como é feita a fixação interna da sonda. Então com a seringa de 20, a gente vai encher ela com água destilada e por essa via lateral da sonda, porque uma vai estar conectada no tubo coletor, que é o que fica junto com a bolsa coletora, e o outro que é o que vai inflar o cuff. Esse balonetezinho aqui, ele vai ficar mais insuflado dentro da bexiga e ele vai fazer com que a sonda ela fique fixa dentro da bexiga, permitindo que assim ela não escape, não retorne pelo canal da uretra. Inflado o cuff na bexiga do paciente, a gente vai conectar o tubo exterior da bolsa, porque neste momento a sonda ela vai fazer a função de drenar a urina que está sendo armazenada na bexiga. E como a bexiga ela está em processo de cicatrização e a uretra e tudo mais, o que vai fazer a função da bexiga vai ser a bolsa coletora. Então a sonda, que é o tubo coletor, vai estar drenando para a gente estar acoplado a uma bolsa coletora para estar armazenando essa urina. Super importante os pacientes entenderem que a sonda está fixada
de uma certa até liberdade de movimento interno na bexiga, mas é inviável puxar a sonda e fazer uma auto-retirada da sonda simplesmente através da tração. Por quê? O balão está insuflado e muitas vezes bem mais insuflado do que a gente está mostrando aqui, e se isso acontecer, esse balão pode machucar toda a região, da região prostática, esfíncter e também da uretra. Portanto, pode ser retirada a sonda em casa? Pode, se chamar... Opa, com certeza, com profissional. Alguém profissional capacitado, mas por favor não tire a sonda você sozinho. E além da fixação interna, doutor, tem outra fixação, a fixação exterior. Se essa sonda ela está exteriorizada pela região do pênis e isso ficar solto, no momento que alguém passar pelo lado pode esbarrar na sonda ou pode fazer uma tração súbita, e essa pressão vai ser feita sobre a sonda, que vai ser feita sobre o balão, e o balão pode ser retirado de maneira traumática ou acidental, levando a todas as possíveis consequências, como sangramento, rotura de loja prostática, inclusive esfíncter e uretra. Então, o cuidado precisa ser feito na fixação da sonda. Para isso, nós utilizamos uma faixa pequena de esparadrapo, e existem também fixadores que já vêm prontos, né? Já vêm prontos, inclusive, alguns deles inclusos no kit da sondagem, na forma de velcro, que pode ser colocado ao redor da coxa ou eventualmente até na panturrilha, para que não haja movimentação grande, seja do sistema coletor, seja da sonda. Tem a leg bag, né? Temos a leg bag, que é uma bolsa um pouco menor, que traz esse conforto para o paciente, aqueles que estão viajando, precisam ir trabalhar e quer ir no shopping e tem que estar usando a bolsa coletora. Ela traz esse conforto, ela é super discreta, então é claro que a capacidade dela de armazenar a urina é menor, então vai ter que esvaziar com mais frequência, mas ela é super confortável e discreta. Em relação à bolsa coletora, sempre vale a pena lembrar que nem todas as bolsas coletoras são iguais. Algumas delas têm um mecanismo valvular, porém outras não têm. Por que isso é importante? Porque toda vez que eu elevo a bolsa coletora num nível acima da bexiga do paciente, a urina pode voltar para a bexiga. E isso pode eventualmente acarretar um risco maior de infecção urinária. Para aquelas valvuladas, esse sistema ele acaba prevenindo bastante refluxo e também a infecção. O esvaziamento ele é bem tranquilo, bem sossegado, existem algumas variações, mas nessa daqui, por exemplo, basta simplesmente deslizar esse clamp para um outro lado, né, aqui da parte fixada, para a parte aberta. Isso normalmente é despejado ou num recipiente próprio, normalmente transparente, para a gente ter um acompanhamento da coloração da urina, ou eventualmente já direto no vaso. Em relação a algumas perguntas, Carol, que fazem bastante para a gente, né? Quais os cuidados em termos de higiene que precisaria ter quando alguém está usando sonda? Precisa limpar a bolsa coletora por dentro? Tem que colocar alguma coisa aqui dentro para limpar? De forma alguma a gente deve higienizar a bolsa por dentro. Por quê? Porque todo esse circuito aqui ele está estéril e ele tem contato direto com a nossa bexiga. Então aqui a única função que o paciente tem que cuidar com a bolsa coletora é de esvaziar, de secar bem a ponta dela após a drenagem da urina e também cuidar para que ela não fique arrastando no chão, que fique em contato com o chão, para também não estar trazendo risco de contaminação. E as bolsas coletoras geralmente elas vêm com um espaço ou até mesmo com uma tampa para você estar protegendo a saída da onde é drenado esta urina. Drenou a urina, secou aqui a ponta, então guarda ou tampa para que esse local não fique aberto e contamine. Que é muito comum também, às vezes no banho, né? Às vezes o paciente não sabe onde colocar essa bolsa coletora. E o ideal é ter um banquinho do lado, mais baixo, obviamente, do que a posição da bexiga, e deixar essa bolsa repousando ao lado, ou eventualmente fixando a bolsa coletora, por exemplo, na torneira, numa posição um pouco mais baixa. Ou até mesmo um suporte, né? Lembrando que o paciente, né, doutor, ele pode entrar no banho com a bolsa coletora, com todo o circuito, e assim ele tomar o seu banho, fazer a higiene do pênis normalmente, mas lembrando também que ele não deve tracionar a sonda, e sim somente fazer a higiene do pênis e cuidar para que a bolsa coletora não fique em contato com o chão. A sonda,
além da fixação na bexiga, lembra que a gente falou que ela tem uma fixação externa? Essa fixação externa, quando você sai do banho, o esparadrapo ele vai estar molhado. Então, com o secador, você pode secar ali a região que está com adesivo, ou se você preferir, você pode também trocar o lado da fixação, né, doutor? Então é isso, pessoal. Nós trouxemos agora alguns detalhes técnicos da sondagem, as principais indicações, alguns cuidados em relação à sondagem. E lembrando que, para um atendimento adequado, ele tem que ser multi-especialidade, multiprofissional, multi-cuidado. E é isso que a Auroflow vem trazendo em todas as suas áreas de atuação. E eu queria agradecer demais a presença da Carol nesse vídeo e também no nosso dia a dia. Carol, obrigada, obrigado. doutor, também.